Bom, já discutimos aqui, eu já apresentei aqui o Frijo Capra, já apresentei Alvin Toffler, e nós temos aí, na verdade, dezenas, centenas de autores, Pietro Baldi, inúmeros atuantes na sociologia, na antropologia, na ciência política, que já analisaram e avaliam, quer dizer, o nosso processo civilizatório e, na verdade, o nosso esgotamento, né, social, econômico, né, que o mundo vem passando, e agora está mais evidente, muito mais evidente agora nesse princípio aí do século XXI. Então, identificar a crise, identificar que existe um processo de falência e uma necessidade, até uma perspectiva de mudança para uma outra civilização, isso já se torna, parece que mais ou menos óbvio, né? Ou óbvio mesmo. A questão é o seguinte, como é que se dá essa mudança? Como já tive a oportunidade de colocar, inclusive, em outros vídeos, né, que tudo que está no plano físico, que tudo que está na sociedade, que está no processo político, que está no processo produtivo, empresarial, o nosso dia a dia, enfim, de todas as suas manifestações, ele depende de uma forma de pensamento. Tudo que está no nosso meio físico nada mais é do que a materialização de uma forma de pensamento. Então, para se mudar essa sociedade, se mudar também, evidentemente, né, e naturalmente, a forma de pensamento conforme foi feito ao longo do processo histórico, né, os processos culturais aí que vieram da Antiguidade, da Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, foram mudando o pensamento, as linhas de entendimento científico, entendimento humano propriamente, e o mundo foi se materializando de formas diferentes, foi se adequando a uma nova forma de pensamento. Então, da mesma forma, a superação dessa crise e a criação de um outro modelo de civilização, ele passa por uma reformulação do pensamento. E como é que isso poderia se dar? Bom, conceitualmente, nós temos aí uma educação, uma pedagogia, um jornalismo, né, toda uma abordagem cultural, né, de uma forma geral, que passa desde o ensino escolar até a universidade, até a informação, a todo tipo de informação, até a comunicação diária, aí, nosso coloquial diário, que passa por uma questão racional. Só se trabalha em cima do campo intelectual. Isso já foi avaliado, inclusive, por vários autores, inclusive Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura. É um assunto bastante discutido também, é que a mente atual ela tem sido usada, a mente contemporânea, ela usa apenas o intelecto. E já se sabe, há muito tempo, né, pela medicina, pela neurologia, pelos estudos, né, psicológicos e tal, de que a mente não é o intelecto. O intelecto é parte da mente. A mente é muito mais do que o intelecto. Ela tem outras capacidades, né? Você tem a parapsicologia, explica muita coisa. Os estudos de sensibilidade mediúnica e, enfim, a sensibilidade do sexto sentido, isso tudo já é comprovado dentro de laboratórios, né, científicos, né, até pela antiga Rússia, né, antiga União Soviética, lá a cortina de ferro, sabe que se trabalhava muito com a parapsicologia. Né? Então nós temos campos de sensibilidade que existem, estão latentes, mas não são usados. Então o que significa isso? Quando na formação escolar, na formação universitária, nas informações da imprensa, na forma de comunicação, quando começar a se abordar as questões além apenas do campo intelectual, estimulando inclusive uma versão mais orientalista, que admite outros processos de vida após a morte, de reencarnação, coisas que vão estimulando o cérebro num campo menos racional, menos racionalista, e incentivando o processo intuitivo, né, nas descobertas científicas, na própria avaliação da história, na avaliação do nosso senso crítico, na avaliação jornalística, que seja estimulado a possibilidade, inclusive a visualização de uma evolução de um mundo que seja muito mais evoluído, se entender e acreditar num processo de progressão, inclusive que está comprovado pela física quântica, a evolução das partículas atômicas e tal, do mundo subatômico, no momento em que cada disciplina, todas elas, passando por todas as disciplinas escolares, por todo o processo de comunicação jornalístico, seja escrito, falado, por onde for, pela internet, pela nossa comunicação diária, pelas avaliações oficiais
enfim, por todo o nosso processo de produção, inclusive artístico, né? Pelo teatro, cinema, o que for, televisão, abordar e forçar essa questão intuitiva, nós temos a capacidade de mudar completamente a nossa visão, a visão coletiva, né, da sociedade. Eu acredito que não adianta que grupos fechados façam esse trabalho, isso tem que ser divulgado em massa. Claro que tem muita particularidade aí, uma coisa que não dá para abordar assim de uma forma tão generalista, né? Mas em cada disciplina você tem diversas formas de acessar essa intuição, de buscar uma nova forma de compreensão, de sensibilidade que não seja apenas racional. Eu acredito que se for feito de forma coletiva, né, por experiências que eu já tive, e coisas que eu já observei, inclusive coisas que já me relataram, né, em forma de mudança de percepção através do exercício dessa intuição, desse sexto sentido, né, enfim, dessa sensibilidade, eu acredito que a sociedade, a nível geral, até nível global, ela pode se alterar. Acredito eu daria aqui um prazo de 5 anos para que o mundo mudasse completamente e praticamente superasse as suas contradições. Isso parece um pouco exagerado, né? Um pouco profético demais, mas eu acredito que, sinceramente, que se fosse colocado em prática esse acesso cultural dessa forma, que se analisasse a história, a ciência, a forma de comunicação, saindo fora de um campo estritamente racional e se estimulasse um campo de intuição e houvesse uma expansão coletiva de pensamento, eu acredito que 5 anos seria o suficiente para se criar um novo padrão de pensamento global e coletivo que ia materializar uma outra sociedade, um outro sistema, uma outra política, uma outra economia. A questão é a seguinte: os poderosos querem fazer isso? Eu já respondo. Não querem. Então, nossa dificuldade ela não é técnica. Nós temos realmente, como sempre, uma dificuldade política. Os poderosos, aquelas pessoas que mexem na engrenagem do poder, da comunicação, da pedagogia, do conhecimento científico, das grandes universidades, enfim, de todo o processo de produção informativa, cultural, eles têm um conservadorismo que se atrela a interesses da classe dominante, do capitalismo, de um modelo falido, de um modelo superado. Então, o nosso problema ele tem solução, mas, como sempre, nosso entrave ele é de natureza estritamente política e não é fácil de resolver.